Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso último estudo da trilogia sobre Jesus Cristo. Hoje a gente finaliza o tema Jesus Cristo, a origem, a natureza e o seu ministério, com foco em Gênesis 1, versículos 1 a 3 e João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Quanto à origem, nós vimos que Jesus era e sempre há de ser aquele que existiu. Ele é a segunda pessoa da Trindade, ele está com Deus, ele é Deus. Esse é o Verbo que se fez carne. No segundo dia, vimos a natureza. Estudamos que Jesus Cristo é perfeitamente divino e perfeitamente humano. Não há divisões, não há misturas, mas sim um ser eterno que sempre existiu e era o único capaz de cumprir o propósito de Deus e, ao mesmo tempo, como filho do homem, esvaziou a si mesmo para nos resgatar da morte eterna, ou seja, da falta de relacionamento com Deus, restabelecendo esse contato, se tornando o único meio e caminho para chegarmos ao Pai. E hoje falaremos sobre o ministério de Jesus Cristo. Agora que conhecemos quem Ele é, a sua natureza, precisamos compreender mais a sua missão. Mas antes, vamos relembrar, os trechos pelos quais nós passamos e estudamos, apenas para nos sintetizar melhor, nos concentrar melhor em qual é o tema. Mas antes disso, faremos uma breve oração ao nosso Senhor. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Hoje celebramos o nascimento de Cristo, o seu aniversário, como nosso Redentor. O Senhor se fez carne para estar conosco, se relacionar conosco e nos resgatar. Por isso, Senhor, agradecemos e oramos sempre em seu nome, em seu favor e para a sua glória. Tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Gênesis 1, de 1 a 3, diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E no livro de João 1, assim que é dito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Como nós sabemos, o livro de Gênesis, em especial ali o seu primeiro capítulo, ele traz esses atos criativos de Deus, uma perspectiva ali antes do pecado. Já o livro de João, no seu primeiro capítulo, ele nos traz a perspectiva de que Jesus não só esteve no princípio, como foi por meio dele que todas as coisas foram feitas e estão mantidas. E apesar das perspectivas serem distintas, mas elas se mostram claramente complementares sobre o ministério de Jesus Cristo, especialmente considerando a criação e a obra redentora. Em Gênesis, no capítulo 1, Deus cria o universo através da sua palavra. Ele ordena a existência da luz, a luz surge, a presença do Espírito de Deus indica essa sua atuação ativa na criação. E no capítulo 1 de João, João vai introduzir Jesus como Verbo, que estava com Deus desde o princípio, e é identificado como o próprio Deus, é o agente ativo na criação, é a fonte da vida, ele é a luz que brilha nas trevas. E ao considerarmos esse ministério de Jesus, nós podemos entendê-lo a partir de 4 verdades, 4 vertentes que a gente vai trazer hoje. A primeira é Jesus como Verbo criador. Em João, Jesus é identificado como esse verbo, que em grego é chamado de logos, indicando a sua atuação divina na criação. Ele é apresentado como coeterno com Deus, porque ele participa da Trindade. E sendo ele Deus, participante ativo na formação de todas as coisas. E aí a figura de Jesus como verbo criador, conforme é descrito em João, revela essa natureza divina dele, a centralidade de Cristo em toda a ordem cósmica. João inicia seu evangelho com a afirmação ousada de que no princípio o verbo já existia. Ele identifica Jesus assim como esse agente ativo da criação, como a palavra.
E essa utilização desse termo verbo, ele não apenas vai enfatizar a expressão ativa da própria vontade divina, mas também ele vai apontar para a palavra eterna que traz à existência toda a realidade que nós temos. Então, essa conexão intrínseca entre Jesus e Deus, ela é explicitada no livro de João, quando ele proclama que o Verbo era Deus. Então, essa declaração, ela se fundamenta na divindade de Cristo, ela determina que ele é um ser divino. Ele destaca que ele não é apenas uma entidade separada de Deus, mas ele compartilha a mesma essência de Deus. E ao se tornar carne, habitar entre nós humanos, Jesus ele não cria apenas uma ponte entre o ser divino e o humano, mas ele também realiza o propósito de redenção que vai permear todo o evangelho. Ainda temos no trecho bíblico ali de João a imagem de Jesus como sendo a luz que resplandece nas trevas, a vida que ilumina a humanidade, enfatizando que a missão salvadora de Cristo. Então, sua entrada no mundo, o reino se fazendo presente, vai representar essa intervenção divina que supera as trevas espirituais, que supera o pecado. E a encarnação de Jesus não é um evento histórico e apartado, mas ele é o cumprimento dessa promessa divina desde a criação. E revelando esse papel contínuo do Verbo, do seu ministério de sustentação e na renovação da existência de toda a humanidade. Portanto, Jesus, como Verbo Criador, é essa manifestação ativa de Deus na criação. E ele não apenas criou todas as coisas, mas ele também se tornou humano, ele encarnou para revelar essa luz e a vida divina aos seres humanos. Este é o ministério de Jesus Cristo. Em outras palavras, a gente pode dizer que ele é a expressão de Deus que trouxe a existência, significado a todo o universo, sendo ao mesmo tempo o criador e redentor da humanidade. E a segunda verdade do ministério de Jesus é que Jesus é a luz para a humanidade. A compreensão de Jesus como luz para a humanidade é uma metáfora ali rica, que ela destaca essa natureza iluminadora, transformadora no contexto espiritual. Essa imagem, ela está ali enraizada na narrativa bíblica, principalmente lá nos versículos 4 e 5 de João, onde ele afirma que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, que a luz resplandece nas trevas, que as trevas não prevaleceram contra ela. Essa luz, ela é simbolizada pelo conhecimento, pela verdade, pela revelação divina, pela própria presença salvadora de Deus. E Jesus, como luz, ele traz o quê? Esclarecimento espiritual, ele dissipa as trevas do pecado, ele afasta a ignorância, ele nos traz o relacionamento com Deus. Então, a separação que o pecado nos trouxe, ela é encurtada. Nós passamos a nos relacionar com Deus, ele não se esconde a sua face mais de nós, e sua mensagem e vida vão irradiar essa verdade, essa sabedoria, revelando para a gente o caminho para a reconciliação com Deus. Além disso, essa luz ela também vai implicar a própria vida, pois é essencial para o crescimento, para a sustentação da vida, manter esse relacionamento com o nosso Senhor. Da mesma forma, Jesus, como luz, ele oferece vida espiritual, não apenas terrena. Ele vai renovar, ele vai restaurar aqueles que são seus seguidores, discípulos justos. Então, sua presença ilumina o caminho para que essa relação seja significativa com Deus, para que tenhamos uma vida em abundância. E essa imagem, né, da luz resplandecendo nas trevas, ela vai sugerir para a gente que essa influência transformadora de Jesus é irresistível ao ser humano, ela é invencível. A Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, no capítulo 10, seção 1, ela diz que essa é uma graça irresistível, dizendo que essa graça irresistível é uma obra soberana do Espírito Santo, na qual ele efetivamente nos chama, ele atrai os eleitos para a salvação, ele garante que esses escolhidos responderão positivamente ao chamado divino, e isso vai superar qualquer resistência natural que o pecado nos faça ter contra Deus. Portanto, essa graça irresistível é a eficácia da ação divina
na conversão daqueles que são escolhidos por Deus. Por isso que as trevas do pecado e da separação espiritual não conseguem prevalecer contra a luz da verdade e da graça que ele traz. Uma vez você recebendo a graça de Deus, iluminado pelo Senhor, você reconhece a verdade e as trevas não prevalecem mais na sua vida. É a certeza da salvação. Por isso que Jesus Cristo é essa fonte de iluminação que revela a verdade de Deus, que guia o coração dos justos para a redenção e para a vida eterna. Esse é a segunda verdade, né, do ministério de Jesus Cristo. A terceira verdade que a gente pode citar é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, conforme fundamentado ali em Gênesis, nos capítulos 1 e em João também no capítulo 1, revelam essa continuidade da obra divina, desde a criação até a manifestação terrena de Jesus Cristo, feito carne como Filho do Homem. Em Gênesis, a gente tem uma presença ativa do Espírito Santo na criação, onde ali o seu movimento sobre as águas, como é citado, ele precede ali uma ordem divina que diz haja luz, resultando que em uma obra de criação ordenada por Deus. E essa participação do Espírito Santo ali na gênese do universo vai estabelecer essa base para compreender a continuidade da ação do Espírito Santo em toda a história. E aí, quando aprofundamos um pouco mais em João, no capítulo 1, a gente encontra a identificação de Jesus como o Verbo, que ele estava no princípio, participando na criação ativamente. E essa vida e essa luz que estão presentes no Verbo, eles ressaltam o que? A dimensão vivificante, a dimensão iluminadora que ele vem trazer ao mundo. E essa é a associação entre a vida, a luz e o papel do Verbo, tanto na criação como para destacar a importância da Trindade na obra divina, colaborando a Trindade para fazer o homem à sua imagem e semelhança e para resgatar o homem da obra do pecado. Então, quando observamos o ministério de Jesus, nós percebemos que a ação do Espírito Santo não é apenas uma força ali cósmica, mas uma presença pessoal e ativa na vida terrena de Cristo. O batismo de Jesus, por exemplo, é um momento crucial, onde o Espírito Santo desce sobre ele em forma de uma pomba, representado por uma pomba, simbolizando que a unção dele para o serviço divino. Essa manifestação revela a continuidade da ação do Espírito Santo em toda a história da redenção. Só que ela agora está concentrada de forma singular em Jesus Cristo. Assim, a relação entre Gênesis, João e o ministério de Jesus destacam essa unidade trinitária na criação e na redenção. Ou seja, o Pai cria, o Filho, que é o Verbo, é o agente da criação e redenção, e o Espírito Santo está presente e ativo desde o início. Eles não estão agindo de forma separada, mas é a Trindade agindo concomitantemente, de forma unitária, é uma única unidade. E essa compreensão ele reforça a integralidade, né, dessa ação trinitária na obra de Deus, revelando a sua luz, a sua vida e graça redentora, que continua a se manifestar na vida de todos os crentes. E na obra da salvação, o Espírito Santo ele é reconhecido como aquele que efetivamente chama, atrai os escolhidos. É por meio do Espírito Santo que nós somos chamados e convocados para receber a graça de Deus. E o Espírito Santo ele não apenas convence a nós, ele também nos capacita para que a gente possa também responder positivamente o chamado. Não basta você ser convidado, você tem que dar uma resposta positiva para ele. E o Espírito Santo age dos dois lados, de toda forma, de todos os lados. Essa ação do Espírito Santo, ela não é limitada à nossa conversão. Ela permeia toda a nossa vida. Portanto, o Espírito deve ser entendido como aquele que consola, guia, santifica, capacita os crentes. Esse é o ministério de Jesus relacionado à terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E assim chegamos à nossa quarta verdade no ministério de Jesus Cristo, que é a restauração da criação. Ou seja, o ministério de Jesus, quando ele é considerado também com fundamento nos capítulos 1 de Gênesis e de João, ele se revela como uma resposta divina, resposta de Deus à queda, à corrupção que foram introduzidas por conta do pecado. Gênesis apresenta a ordem original da criação, onde a palavra de Deus traz luz àquela escuridão inicial, estabelecendo uma harmonia perfeita,
com todo o cosmos. No entanto, com a entrada ali do pecado, essa harmonia é rompida, tem uma ruptura. A criação é afetada pela separação de Deus, a nossa relação com Deus tem uma quebra, a nossa relação entre os homens também, já na segunda geração, há um assassinato entre Caim e Abel. Então, a nossa relação também com a natureza é afetada. E João, ao introduzir Jesus como verbo, que estava no princípio, ele vai ressaltar essa participação ativa que ele teve na criação, a sua identidade como luz e vida para os homens. E nesse contexto do ministério terreno de Jesus, a obra dele redentora é interpretada justamente como essa resposta divina para restaurar o que foi perdido por conta do pecado. O ensino de Jesus, as curas, a reconciliação, elas refletem essa restauração da ordem divina original. Elas oferecem uma nova criação espiritual para aqueles que o seguem. O ministério de Jesus também se concentra na restauração da relação entre a humanidade e Deus, que foi o quê? Abalada pela queda. Sua morte na cruz e ressurreição, elas não apenas redimem os pecadores, mas elas também antecipam a consumação da redenção, onde vai haver uma nova criação, livre do impacto do pecado, como é dito por Cristo. Não haverá choro, não haverá dor. Nós viveremos em paz, na paz do Senhor. Essa restauração não é apenas um evento futuro, mas ela já é uma realidade presente. Ela é manifestada por essa ação contínua e transformadora do Espírito Santo na vida de cada um dos crentes, renovando a cada um de nós a imagem de Cristo. Esse é o processo da santificação. Assim, essa obra divina de restauração é a reconciliação da humanidade com Deus e a renovação completa da criação em Cristo. E um versículo bíblico de Paulo, lá em 2 Coríntios 5,19, é muito claro quanto a esse ponto. Ele diz o seguinte: isto é, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Essa passagem, então, vai enfatizar essa obra redentora de Cristo, que por meio de sua morte na cruz, proporciona a reconciliação entre Deus e a humanidade, removendo o quê? A barreira do pecado. E qual é a conclusão que nós podemos ter desse último estudo do ministério de Jesus, conforme revelado nas Escrituras? Ele nos leva a conclusões que são cruciais para a nossa fé. Em primeiro lugar, vai destacar a ênfase na redenção e na reconciliação. A morte e ressurreição de Cristo são centrais para restabelecer a relação entre Deus e a humanidade, superando essa separação causada pelo pecado desde a queda. Além disso, o ministério de Jesus aponta para a restauração da criação. Sua obra não se limita à salvação individual. Ela antecipa uma nova criação onde a justiça, a paz e a harmonia serão plenamente restauradas. Assim, a obra redentora de Cristo não apenas perdoa os pecados, mas ela garante a transformação completa do mundo caído. Essas conclusões, elas revelam a manifestação da Trindade em toda a obra divina. Novamente, o Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo opera continuamente na vida dos crentes, garantida a continuidade da ação divina desde a criação até a consumação final. E quais as aplicações que nós temos sobre esse estudo? Ou seja, o chamado é para que as pessoas se arrependam, creiam no Evangelho, aceitem a graça redentora oferecida por meio de Jesus. Os seguidores de Jesus são convidados a participar da missão divina, proclamando as boas novas da salvação, sendo agentes de reconciliação, restauração e de um mundo que está caído. A ação contínua do Espírito Santo na vida de cada um dos crentes vai implicar uma jornada de transformação, de conformidade à imagem de Cristo, por isso que é dito que ele é o nosso exemplo. A esperança cristã está ancorada nesse ministério de Jesus, olhando para a promessa da consumação da redenção. Ele retornará para estabelecer seu reino, cumprindo a plena restauração da criação, proporcionando uma esperança eterna para a vida daqueles que confiam nele. E a mensagem final que o Espírito Santo deixa para cada um de nós hoje, ela está escrita em João 14,6, onde Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A mensagem é clara:
A fé em Jesus como caminho. A verdade e a vida é fundamental para a reconciliação com o Pai e para poder participar dessa missão divina de transformação e esperança no mundo. Essa verdade, ela fundamenta a conclusão de que o ministério de Jesus é a resposta divina para a restauração da criação. E a aplicação prática vai nos desafiar a vivermos em conformidade com essa fé, compartilhando a mensagem redentora, sendo instrumentos de transformação e de esperança. Que nunca esqueçamos que nesta data de hoje, 25 de dezembro, nós celebramos o nascimento de Jesus, pois sem ele ninguém seria salvo. O nascimento de Jesus, celebrado no Natal, é um evento que representa a encarnação de Deus, sua vinda à humanidade como Salvador prometido. Portanto, que possamos celebrar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo eternamente. Amém.